Existe um segundo em que a maioria dos homens desiste da mulher certa. Não é no meio da briga, não é depois da traição, não é quando ela grita ou quando você grita. É num instante silencioso, sozinho, olhando para o teto às 3 da manhã, quando o cansaço finge ser clareza e sussurra no seu ouvido. Chega, e você acredita. Porque nesse momento, exausto, ferido, sem ninguém para te dizer o contrário, desistir parece a coisa mais madura do mundo. E não é. Às vezes é só a versão mais elegante da covardia. Isso aqui não é mais um videozinho bonito sobre o amor para você assistir distraído. É sobre o instante exato em que você está prestes a largar algo que demorou anos para ser construído, só porque as últimas semanas pesaram mais do que os últimos anos que passaram. Cansaço é o pior conselheiro que existe. Ele veste roupa de razão, fala com firmeza, parece lúcido, mas no final só quer uma coisa: descanso. E chama isso de verdade para você não questionar. Você acha que está pensando com clareza, mas não está. Você está pensando com dor. E dor, quando não é escutada, se disfarça de decisão. Alguém em algum lugar da sua vida te ensinou que quem ama, deixa ir. Que amor de verdade não briga, não sofre, não exige esforço. Que se você precisar se esforçar é sinal de que não é para ser. E essa frase virou um mantra de rede social, legenda de post motivacional, virou desculpa emocional pronta para ser usada sempre que a relação ficar difícil. Só que essa frase é uma mentira confortável. E mentiras confortáveis são as piores, porque elas não parecem mentiras, elas parecem alívio. E a verdade, a que ninguém posta com fonte bonita e fundo pastel, é essa. Todo amor que durou o suficiente para significar alguma coisa, em algum momento, doeu. Toda relação que você admira de fora, que parece fácil, que parece os dois se encontrarem pronto, tem por trás uma temporada inteira em que os dois quase desistiram um do outro. Você só não viu esse capítulo. Ninguém posta a foto da noite em que os dois dormiram de costas um para o outro, achando que era o fim. O amor fácil, o tempo todo, não é amor maduro. É ilusão que ainda não foi testada. E você está sendo testado agora. E a pergunta nunca foi: isso deveria doer tanto assim? Mas a pergunta acaba sendo: o que essa dor está tentando me mostrar? E eu tenho coragem de escutar ou só coragem de fugir? E aqui está o problema, cru, sem enfeite. Você não está pensando em desistir dela porque ela parou de valer a pena. Você está pensando em desistir dela porque ficou cansado de sentir que não é o suficiente. E isso não é sobre ela. Isso é sobre uma ferida sua muito mais antiga, que a relação apenas expôs. E todo mundo carrega uma pergunta secreta dentro do peito. Eu sou amável assim como eu sou? Cansado, imperfeito, com as minhas falhas todas expostas? Ou eu só sou amado quando estou performando bem? E quando a relação entra numa fase difícil, essa pergunta grita mais alto que qualquer discussão sobre quem esqueceu de responder uma mensagem ou quem chegou atrasado num compromisso. Você não está com raiva dela, você está com medo de descobrir que não é o suficiente. E desistir dela agora, por conta própria, dói bem menos do que continuar tentando e talvez ainda assim ser deixado. Isso é o problema. Não é ela, não é a relação. É a sua própria relação com o medo de ser visto por inteiro, com defeito e tudo. E não ser o bom o suficiente, mesmo assim. Segura essa ideia, porque aqui a gente vai voltar nela várias vezes. Ela é o fio que costura tudo o que vem a seguir. Imagina a cena, porque você provavelmente já viveu uma parecida. Vocês brigaram, não foi a primeira vez. Coisas foram ditas que iam machucar por dias. Do jeito que costuma acontecer quando ninguém mais tem paciência sobrando. Ela foi pro quarto ou você foi pra sala. E agora existe uma distância física que na verdade é só sintoma visível de uma distância que estava lá há semanas, silenciosa, se acumulando. Você fica sozinho com seus pensamentos. E os pensamentos nesse estado não são mais seus amigos. Eles reescrevem a história inteira em poucos minutos. Talvez a gente não seja mais compatível. Talvez o amor de verdade não devesse ser tão difícil assim. E repara que todos esses pensamentos têm uma coisa em comum. Eles tentam tirar você do desconforto trocando a pergunta: o que eu preciso mudar? Pela a pergunta: será que ela é uma pessoa errada? É mais fácil escrever a história do que sentar dentro da dor e perguntar: o que essa briga está tentando me ensinar sobre mim? A mente, quando ela está exausta, não busca a verdade. Ela busca a saída mais rápida do sofrimento. E às vezes, a saída mais rápida é convencer você de que desistir é sabedoria, quando na verdade é só anestesia. Em quase toda relação séria chega uma fase em que as conversas ficam mais curtas. Não tem mais aquela vontade de contar o dia inteiro.
palavra por palavra. As perguntas viram só como foi seu dia e as respostas viram só normal. E o silêncio que antes era gostoso, de duas pessoas confortáveis uma com a outra, começa a pesar como se fosse um afastamento. Você olha para esse silêncio e pensa, acabou a química. A gente não tem mais assunto. Aí vocês estão sentados no sofá, cada um no próprio celular, sem trocar uma frase sequer, há quase meia hora. E um peso estranho aperta o seu peito, como se aquilo fosse a confirmação de que alguma coisa acabou. Mas o que realmente acabou ali? O amor ou só aquela vontade inicial de contar tudo? São coisas bem diferentes. E quase ninguém aprende a separar uma da outra. A vontade de narrar cada detalhe do dia sempre esfria com o tempo. Isso acontece em toda relação, sem exceção nenhuma. O amor não precisa esfriar junto, a menos que você deixe. O silêncio de quem está bem e silêncio de quem está se afastando parecem exatamente iguais por fora, mas por dentro são coisas opostas. Um é presença que dispensa palavras, o outro é distância vestida de calma. O único jeito de descobrir qual dos dois vocês estão vivendo é perguntando, não adivinhando. Você está prestes a desistir de uma pergunta que nunca chegou a fazer. Aí chega uma fase mais pesada. Não é só um pensamento isolado de madrugada, vira um peso constante. Você acorda já cansado dessa dúvida, trabalha carregando ela, dorme sem resolver nada e o corpo começa a reagir antes mesmo da mente processar. O estômago aperta quando o nome dela aparece no celular, o sono fica mais leve, a paciência fica mais curta com as outras coisas da vida que não tem nada a ver com a relação. Isso é sério. Eu não vou fingir que não é. Dor emocional prolongada tem peso real. Ela cansa de verdade, do jeito que o trabalho físico cansa o corpo também. E é exatamente por isso que é esse momento mais perigoso para tomar qualquer decisão definitiva. Porque decisão definitiva tomada em estado de exaustão quase nunca é decisão de verdade. É apenas uma reação. Pensa numa corda que segura um barco no mar agitado. Quando a tempestade está no auge, a corda estica ao máximo, parecendo que vai romper a qualquer instante. E é justamente aí que soltar parece um alívio imediato. Mas a tempestade passa, sempre passa. E quem soltou a corda no meio da tempestade não descobre se o barco ia sobreviver. Só descobre que ficou sozinho no meio do mar, sem nada, achando que fez a escolha inteligente. A dor que você sente agora não é a prova de que a relação está errada. Às vezes, é só a prova de que você está no meio da tempestade. E tempestade sempre passa. O que não costuma passar é a decisão tomada com pressa, no momento errado. Amor de verdade não é aquele fogo intenso do início, que queima rápido e bonito, mas se apaga fácil no primeiro vento forte. Amor de verdade é brasa, e brasa não brilha tanto quanto fogo. Ela não impressiona quem olha de fora, mas aguenta chuva, aguenta vento, e aguenta a noite inteira sem se apagar, porque ela não depende de explosão, depende de constância. E o problema é que a maioria das pessoas foi criada numa cultura que só sabe reconhecer fogo. Você cresceu vendo histórias de onde o amor sempre vem acompanhado de intensidade, de lágrima, de cena dramática, como se paixão calma não contasse como amor de verdade. E quando o relacionamento vira brasa, quieto, estável, sem aquele brilho de início, tem gente que confunde isso com acabou, quando na verdade é só o amor virando o que ele deveria ter virado desde o começo, sustentável. Você não está desistindo de um fogo que apagou, você está desistindo de uma brasa só porque ela não brilha do jeito que você foi ensinado a esperar. E tem outra imagem que vale a pena guardar. A relação séria é terreno, não é colheita instantânea. Você planta, cuida, arranca, aguenta chuva na hora errada, aguenta seca fora de época, e só depois de um bom tempo, às vezes anos, vê um fruto de verdade. Quem desiste no meio da seca, achando que a terra morreu, nunca chega a ver o que ela ainda tinha para dar, se continuasse sendo cuidada. Você não está no meio da seca. Não confunda seca com terra morta. Agora eu preciso te contar a parte que ninguém conta. Não é só você que já pensou em desistir, ela também já pensou. E talvez até mais vezes do que você imagina. Em silêncio, sem coragem de falar, com medo de te falar isso em voz alta, transformasse pensamento passageiro em sentença definitiva. Em algum momento dessa relação, ela também teve uma noite igual às tuas. Também olhou pro teto, também se perguntou se valia a pena continuar, também sentiu o peso de amar alguém que aos olhos dela também parecia estar desistindo. E se nesse exato momento os dois estiverem numa espécie de covardia sincronizada? Os dois esperando o outro desistir primeiro, para não ter que carregar a culpa de ter sido quem terminou. Os dois se afastando devagar, achando que o outro também já foi embora por dentro, quando na verdade os dois só estão exaustos e assustados, ao mesmo tempo sem coragem de dizer isso em voz alta. Quantas relações morreram não porque o amor acabou,
mas porque os dois desistiram ao mesmo tempo, em silêncio, achando que estavam apenas reagindo à desistência do outro. Ninguém quer ser o primeiro a se abrir de novo, com medo de ser o único vulnerável, e enquanto os dois esperam o outro dar o primeiro passo, o distanciamento vira profecia, que se cumpre sozinha. Você não sabe o que se passa dentro dela com a mesma clareza que sabe o que se passa dentro de você, e talvez seja a hora de parar de adivinhar e começar a perguntar. Tem uma armadilha específica que aparece justamente quando a relação está mais frágil, e ela é discreta o suficiente para você nem perceber que caiu nela. É a comparação. Você vê um casal na rua, rindo de mãos dadas, parecendo não ter problema nenhum. Vê um post de alguém que encontrou o amor de sua vida depois de um término rápido e indolor. Você vê um amigo contando que a namorada nova é tão mais fácil do que a relação anterior dele. E uma vozinha dentro de você sussurra: veja, existe amor sem esse peso todo. Por que o meu tem que ser tão difícil? Você está no celular rolando tela, vendo a vida editada dos outros, enquanto carrega dentro do peito o peso real e não editado da sua própria relação. E a comparação começa a aparecer prova. Mas prova de quê? Você está comparando o capítulo mais difícil da sua história com o trailer promocional da história de outra pessoa. Ninguém posta a crise, ninguém grava a noite em que quase terminou. Você está julgando seu próprio filme inteiro pela cena de bastidor mais dura e julgando o filme dos outros só pelo cartaz. Toda comparação feita nesse estado é uma comparação injusta, porque ela nunca é entre duas realidades completas. É entre a sua realidade inteira, com todos os detalhes desconfortáveis e a fantasia editada de outra pessoa. Pare de medir o valor do seu amor usando a régua errada. Você não sabe o preço que as outras pessoas pagaram para chegar onde estão. Só sabe o preço do que você está pagando agora e confunde isso com a exclusividade do seu sofrimento. Existe um padrão que quase ninguém nota, mas que se repete quase sempre. Logo depois de uma briga feia, vem uma trégua, um dia mais leve, uma conversa boa, um momento de riso genuíno, do nada, no meio da semana difícil. E é nesse instante por um segundo que você esquece completamente que estava pensando em desistir. Vocês estão cozinhando juntos ou assistindo alguma coisa boba na televisão. E ela ri de um jeito que você reconhece, o jeito de antes, e por um instante o mundo parecia inteiro de novo. E se essa pessoa fosse a pessoa errada, será que esses momentos ainda existiriam? Será que a conexão desapareceria completamente durante a crise? Ou ela só ficava soterrada debaixo do cansaço acumulado, esperando o respiro para reestabelecer? Relação errada não tem esses momentos de trégua genuína. Relação errada é exaustiva o tempo inteiro, sem alívio, sem riso verdadeiro, sem esses lampejos de reconhecimento mútuo. Se ainda existissem esses instantes, mesmo raros, mesmo escondidos através de semanas difíceis, isso não é prova de fim. É a prova que ainda existe algo vivo embaixo dos escombros, esperando espaço para respirar de novo. Aqui eu vou te confrontar de verdade, porque motivação bonita sem confronto é só decoração. Fica com essa pergunta por um instante, sem desviar. Você quer desistir dela ou quer parar de sentir a dor de tentar e falhar? Porque são coisas completamente diferentes. Uma é sobre a relação, a outra é sobre o seu próprio medo de fracasso. E tem gente que passa a vida inteira desistindo de relações, de projetos, de sonhos, sempre um segundo antes do momento mais difícil, achando que está sendo racional, quando na verdade está apenas repetindo o mesmo padrão de fuga, disfarçado de decisão madura, relação após relação, projeto após projeto. Se essa é a primeira vez que você pensa em desistir de algo importante quando fica difícil, talvez seja o mesmo sobre ela. Mas se isso já é um padrão, se você já fez isso antes, com outras pessoas, com outros sonhos, com outros projetos que ficaram difíceis demais e você largou antes mesmo de colher qualquer resultado, então isso não é sobre ela, é sobre você. E trocar de pessoa não vai resolver, porque o problema não está do lado de fora, está como você lida com a dificuldade. Eu não estou dizendo que toda relação deve ser salva a qualquer custo. Existem relações que precisam terminar, de verdade, sem culpa nenhuma. Mas existe uma diferença gigante entre terminar porque a relação é tóxica, desrespeitosa, incompatível de forma profunda, e terminar porque você está cansado de sentir medo de não ser o suficiente. A primeira é sabedoria, a segunda é fuga com uma roupa de sabedoria. E qual das duas é a sua agora, nesse momento exato? E se em vez de perguntar, será que ela ainda vale a pena, você começasse a se perguntar, eu ainda estou disposto a fazer a minha parte? Porque essa pergunta muda tudo. Ela tira você do lugar de juiz, avaliando se ela merece ou não o seu esforço, e coloca você de volta no lugar de participante ativo, de algo que só existe se os dois estiverem dispostos a construir. A maioria das pessoas trata relacionamento como um produto pronto, que ou serve ou não serve. Como se o amor fosse uma roupa, você experimenta, e se ele não caiu bem,
de primeira, você devolve e procura outra. Mas o amor de verdade não é produto, é processo. É algo que se reconstrói dia após dia, com uma escolha renovada a cada manhã. Não uma vez só lá no início e depois nunca mais. Ou seja, a pergunta nunca deve ser, ela ainda é uma pessoa certa? Mas a pergunta que importa é, eu ainda não quero isso hoje, sabendo exatamente o quanto é difícil? Porque se a resposta for sim, então desistir agora não é maturidade, é desperdício de tudo que já foi construído, jogado fora bem na hora em que a construção mais precisava de você. Vira a chave, para de julgar se ela merece, começa a se perguntar se você está disposto. Um dia, muitos anos depois, se você tiver a coragem de atravessar essa fase difícil em vez de fugir dela, vai existir um momento parecido como esse. Os dois mais velhos, sentados em algum lugar simples, olhando para trás, parece a exata época em que agora parece só uma sombra distante. E vocês vão se lembrar dessa fase não como o fim, mas como a prova de amor de você sobreviveu a alguma coisa real. Porque é isso que separa a relação superficial de relação profunda. Não é a ausência de crise, é a decisão, repetida, de atravessar a crise junto, em vez de sair correndo dela. Todo casal que você admira por durar décadas tem uma coleção de momentos exatamente como esse que você está vivendo agora. Cada um deles, do seu lado, em algum ponto, chegou perto de desistir e ficou mesmo assim. Não foi porque a dor não existiu, ela existiu e pesou, mas porque no fundo os dois entenderam uma verdade que vale a pena repetir. O amor que nunca foi testado não é amor forte, é o amor que ainda não encontrou motivo para provar do que é feito. E você está exatamente no motivo agora. E essa dor que você sente não é o sinal de que acabou, é o convite para provar que o seu amor é feito de verdade. A escolha que você faz agora, nesse exato momento, vai definir qual história você vai contar daqui 15 anos. A história de quem desistiu um segundo antes da virada? Ou a história de quem atravessou a tempestade e descobriu, do outro lado, uma versão do amor muito mais sólida do que aquele fogo bonito do início? Desistir não pede nada de você, nem coragem, nem força, só um pouco de cansaço acumulado, e disso todo mundo tem de sobra em algum momento. O raro que realmente separa quem constrói algo sólido de quem só coleciona começos interrompidos é ficar. E escolher de novo no dia seguinte, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber como vai terminar. Ninguém atravessa isso com certeza absoluta. Certeza não é o que sustenta uma relação do que dura. O que sustenta é a decisão repetida, dia após dia, mesmo com uma dúvida no peito. E é isso que está sendo pedido agora. Antes de virar as costas, pergunta com a maior honestidade que conseguiu. Isso é sobre ela ou é sobre o meu medo de não dar conta? Isso é lucidez ou é fuga com uma roupa bonita? E eu ainda estou disposto a fazer minha parte ou só estou procurando uma desculpa para sair sem culpa? A resposta a essas perguntas vale mais do que qualquer impulso de madrugada. Não desista dela agora. Não nesse instante que um cansaço grita mais alto do que o amor. Deixa a tempestade passar, antes de julgar se o barco ainda serve. E se do outro lado, com a mente descansada e o coração honesto, a resposta continuar sendo não, aí sim, vai em paz. Mas não decida no meio do temporal, achando que essa é a versão mais forte de você, porque não é, e a força está em quem atravessa. Se alguma coisa que tocou num lugar que você ainda andava evitando, escreva isso aqui nos comentários. Não precisa ser longo, só precisa ser verdadeiro. Se você conhece alguém que está vivendo exatamente esse momento, cansado demais para enxergar direito, manda esse vídeo agora, antes que ele tome no escuro uma decisão que a luz do dia desafiaria.